Hey, trader! Hey, pessoal! Está na hora de abrir o seu manual. Eu sou o E Louis. eu sou o Ricardo e hoje nós vamos explorar o IFR ou RSI, né, que seria o Índice de Força Relativa. É um dos indicadores mais utilizados no mundo inteiro e vamos explicar tudo sobre ele hoje. Né? O IFR ele é essencial para você entender melhor sobre oportunidades de compra e venda. E no vídeo de hoje vamos mostrar os principais aspectos desse indicador e também algumas dicas importantíssimas para você aprender a utilizar da melhor forma esse indicador. Isso mesmo. Então, já aproveita, dá um like no vídeo, siga nosso canal e vamos pro vídeo. O RSI, ou IFR, ele foi criado por John Wells Wilder Jr. em 1978 e é um indicador de momentum que mede a velocidade e a intensidade dos movimentos do preço. Ele vai variar de 0 a 100 e ajuda a identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Além disso, o IFR ele vai permitir observar as tendências e divergências entre o preço e o indicador, que podem sinalizar mudanças de direção do mercado. Mas o que é exatamente a sobrecompra ou a sobrevenda? Para vocês aí que talvez não estejam muito familiarizados, a sobrecompra e a sobrevenda é um conceito da análise técnica que indica um preço extremo de um ativo sugerindo uma possível reversão. Quando, por exemplo, temos aí uma subida muito rápida do preço e ele ultrapassa um valor intrínseco a ele, ou que você considera justo, ou que até o mercado considera justo, nós teremos uma sobrecompra. Quando acontece o inverso, uma queda abrupta do preço, e ele cai de uma forma acentuada também abaixo do seu valor justo de mercado, é uma sobrevenda. E como vamos interpretar o IFR? Valores acima de 70, eles indicarão uma sobrecompra, sugerindo que o ativo está caro e vai ali provavelmente corrigir em breve. Já valores abaixo de 30 indicam uma sobrevenda, sugerindo que o ativo está barato e com certeza vai haver uma recuperação. É importante lembrar que o RSI ou o IFR é apenas um indicador de momento. Ele deve ser usado junto com outros indicadores ou em estratégias que confirmem a saída e reduzam os riscos, aí prezando por sua segurança. Então agora eu vou te mostrar no Profit como inserir o indicador RSI, né, o IFR, e como utilizá-lo, ok? Então vamos abrir o Profit e para começar então, botão direito, indicadores, vamos para IFR, RSI, e ele, diferente de alguns indicadores, ele não fica no gráfico em si, ele fica abaixo dele. Então a gente clica aqui em inserir em nova janela e ele vai aparecer aqui embaixo. Vamos dar um duplo clique aqui no lado esquerdo para entrar nas propriedades dele. Geralmente, o clássico aqui, né, seria no período de 14. Então, vai de você testar, ver qual que você se adapta melhor, o que você acha que é mais interessante, ok? Então, aplicado do 14. A aparência eu vou deixar esse laranjinha mesmo. O que eu gosto de fazer? Aqui no lado direito, eu clico com o botão direito, propriedades da escala de preços. Ele vai aparecer esta janelinha aqui. O que essa janelinha vai fazer de útil para nós? Aqui em grade fixa, no nível 30 e nível 70, que nem a gente tinha explicado, a gente pode colocar uma linha para ficar mais fácil da gente observar ele. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, branco, como o fundo é preto, eu vou colocar uma linha branca. No de 70, mesma coisa, branco aqui e ok. Aconteceu alguma coisa? Não, aí que tá. Vamos voltar ali, botão direito, propriedade de escala de preço, grade fixa. O que faltou inserir aqui? Grid horizontal. Dando um clique aqui, ele vai aparecer aqui, agora sim, as duas linhas exatamente no nível de 70 e no nível de 30. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor de observar. Então, agora sim, a gente consegue observar perfeitamente quando que o IFR ele ultrapassa o nível de 70 ou ao contrário, quando ele ultrapassa, né, abaixo, ele vai para baixo do nível de 30 e são os pontos que a gente chama de sobrecompra ou sobrevenda. Então, vou pegar um dia aqui aleatório, vou dar jogar aqui para trás. Vamos estudar. Vamos pegar esse período aqui. Aqui, ó. Aqui teve um momento aqui de sobrecompra.
pegar a cruz aqui, olha só. O IFR atingiu aqui o momento sobre compra, quer dizer que o ativo pode estar, né, sobrecomprado, com um preço muito elevado para o que ele deveria ser. Então, é o momento de você ficar esperto de acontecer uma possível reversão. Aqui até que deu certo, realmente. Então, quando o IFR volta para abaixo de 70, que seria nesse dia aqui, nesse candle aqui, aí sim é que se faz a entrada, no caso aqui, da venda. Então, o que que a gente faria? Deixa eu colocar uma linha aqui. O EFR nesse candle aqui, foi o candle que confirmou, né, a volta para 69, 68, né, o índice. Eh, e aqui no candle seguinte a gente faria a venda. O stop geralmente é bem no topo, né, e o gain, fica por conta própria. Você pode fazer né, aquela 1 para 1, então se temos um stop de 270 pontos, a gente faz um gain de 270 pontos também. Faz um para 1 ali super simples, né. Então a gente coloca aqui 270 pontos, quando atingir você fecha essa operação, e nesse caso aqui deu muito bem, né, deu certinho. Mas ele não acontece toda vez certo. Vamos ver algum outro exemplo aqui. Ele veio aqui, beleza, atingiu o preço, já começou, né, o dia acima já, né, dos 70 pontos. Quando ele desceu, que seria nesse caso aqui, mais ou menos, vamos ver aqui qual o preço. Desceu aqui, então a nossa entrada de venda seria nesse ponto aqui. Então o nosso stop seria aqui. E o nosso gain, vamos ver, teria 230 pontos, mas ele não atingiu 230 pontos. Ele chegou aqui mais ou menos a uns 200, 190 pontos, não deu certo e voltou e atingiu o nosso stop. Então, o que que pode acontecer? Às vezes, o nível de 70 é um nível ainda meio curto para dar realmente uma reversão, ou utilizar apenas o indicador IFR, também ele não é tão preciso para ser utilizado sozinho. Talvez uma média móvel, talvez um bandas de Bollinger, ou algum outro indicador que possa ajudar a você entrar, mas não ter essas falsas operações que nem aqui depois o preço disparou para cima. E aí sim, um pouco mais para frente, quando ele disparou, voltou, e nesse caso teria sim uma venda, aí sim mais para frente você conseguiu ter o lucro na operação. Então teria um loss no início do dia e um gain mais para o final do dia, e até um gain melhor até de 500 pontos, né. Mas o que que eu indico, o que eu costumo fazer geralmente? Quando eu utilizo esse tipo de indicador, eu não utilizo 70-30, eu utilizo 80-20. Por quê? Porque aí quer dizer que o nível está realmente mais sobrecomprado ou mais sobrevendido. Então eu altero aqui para eu removo aqui, né, então eu incluo o nível 20 e incluo o nível 80. Também deixo ele branquinho para ficar melhor de visualizar. Se você quiser deixar os 2 também pode, aí vai de você, ou se quiser pôr uma linha aqui e você mesmo indicar na linha qual qual posição, eu quero na posição 70 aqui, é uma linha que você, né, trabalha com ela, né, não é dentro do indicador em si, né. E aqui sim a gente consegue trabalhar com os níveis mais sobrecomprados e mais sobrevendidos. Vou buscar algum dia aqui, esse dia aqui ele chegou a atingir, vamos ver. Então ele subiu bem, nesse caso aqui, a venda seria aqui, né, nesse candle aqui, porém também tivemos um lossinho pequenininho. A venda seria aqui, na verdade eu acho que foi gain, deixa eu verificar aqui, vamos dar um zoom melhor. O nosso loss seria nesse topinho aqui, e o nosso gain, vamos lá, 112 pontos, olha só, né, que deu certo. 112 pontos, 112 pontos para baixo, seria mais ou menos aqui. E aí? Foi atingido. Então, a gente conseguiu no mesmo candle que a gente entrou na venda, já entrou com um gain aqui. Às vezes não funciona, claro, você vê que foi foi em teoria um pouquinho de sorte, porque já no próximo já estourou, já rompeu e foi lá para cima, mas nesse caso aqui deu certo, né. Então, é um indicador muito legal de utilizar, dá para utilizar de outras formas, dá para você
pensar um pouquinho mais e fazer mais alguns testes, ver que se o período 14 não está muito bom, desce um pouquinho para 12. Às vezes o seu tempo gráfico também, você pode usar ele em ações e ver que em ações é melhor usar o 14, mas no mini índice é melhor usar o 9, que é um tempo mais rápido. Então depende muito do se você usa o gráfico diário, o gráfico semanal, o gráfico de 5 minutos, como eu estou explicando aqui. Então depende muito do tempo gráfico e do ativo para você saber qual que é a melhor posição e, qual que é o melhor período e se é melhor utilizar 70-30 ou 80-20, vai depender muito dos seus testes. E algumas dicas importantes são: ajuste o período do IFR de acordo com o ativo e o tempo. O padrão utilizado geralmente é o de 14, mas pode aí ser alterado para períodos menores ou maiores, dependendo aí de sua estratégia. Combine o IFR com outros indicadores ou análises ali para evitar falsos positivos e confirmar sinais. Tome muita atenção para não cair em falsos positivos. Esteja também atento às condições do mercado. Em tendências fortes, o IFR ele pode permanecer em sobrecompra ou sobrevenda por períodos mais prolongados. Esteja muito bem atento a tudo isso e sempre use uma boa gestão de risco e siga o planejamento, siga a estratégia, siga o seu plano, tá? Para evitar aí possíveis complicações. Esteja sempre com a mente aí focada. É isso aí. Em resumo, então, o IFR ou RSI, ele é uma ferramenta muito poderosa para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, ajudando a antecipar possíveis reversões do mercado. O IFR combinado com outros indicadores, ele é essencial para um setup efetivo e também para você ter aí no seu arsenal, tá bom? E você que adorou esse vídeo, gostou desse vídeo, chegou até aqui, não esqueça de curtir, de comentar aqui embaixo, tá? De compartilhar e diga para nós aqui nos comentários quais assuntos você gostaria que tivesse aqui e outros indicadores, mas não esqueça de dar uma olhada na nossa playlist com outros indicadores que a gente já falou aqui no Manual do Trader, para você não pedir algo que a gente já falou, tá bom? Grande abraço, até a próxima!